Oi pessoal, tudo bom? Na nossa aula de Sociologia de hoje, a gente vai falar sobre Sociologia no Brasil. E ela se iniciou ali nas décadas de 1920 e 1930. E os sociólogos dessa época, eles queriam se dedicar a construir uma compreensão da formação da sociedade brasileira. Então, vários aspectos foram fundamentais para essa compreensão, como a escravatura e a abolição, os índios e os negros e o êxodo dessas populações e o processo de colonização. E os principais temas abordados pela sociologia nas décadas seguintes, eles queriam mais explicar sobre a classe trabalhadora. Então, vários assuntos chamaram a atenção desses estudiosos, como o salário, a jornada de trabalho, os ambientes de trabalho urbano e rural, as relações entre os empregados e os empregadores e as organizações e condições dos ambientes de trabalho que aqueles trabalhadores estavam inseridos na época. E a partir da década de 1960, eles começaram a se preocupar mais com o processo de industrialização que estava se instalando no Brasil na época. E vários debates sociológicos, eles queriam abordar temas dos problemas políticos e sociais que essa industrialização estava causando. Aí, por volta de 1964, os sociólogos, eles começaram a se dedicar a estudar os problemas econômicos e políticos do país. E esses problemas estavam surgindo no mesmo período do regime militar, que ocorreu entre 1964 e 1985 no Brasil. E durante esse período, a disciplina de sociologia ela foi banida do ensino médio brasileiro. E só na década de 80, depois do fim da ditadura, que ela voltou a ser uma disciplina do ensino médio, só que era facultativa. E naquela mesma época foi quando a sociologia foi profissionalizada no Brasil, foi tida como uma profissão. E isso aconteceu porque a sociologia brasileira ela estava muito instrumentalizada pela ótica marxista comunista de ler a sociedade. Então os militares eles ficaram muito atentos a essa disciplina. Só que mesmo assim, depois ela foi facultativa e nas universidades o seu estudo não foi impedido. E nessa época vários temas foram abordados na sociologia, como a política, a economia e as alterações sociais decorrentes da nova República de 1985. E além dessas temáticas, eles começaram a analisar também a mulher e o trabalhador no campo. E depois, no ano de 2009, a sociologia foi definida como uma disciplina obrigatória no ensino médio no Brasil. E alguns dos principais sociólogos brasileiros, então, um deles foi Florestan Fernandes, ele foi muito importante para o desenvolvimento do estudo sociológico no Brasil, e ele foi um estudioso que queria estudar as relações étnico-raciais no Brasil. Então, ele estudou primeiro os índios tupinambás e depois os negros, e sempre numa perspectiva da dificuldade de integração democrática desses povos não brancos na cultura brasileira branca. Em um Brasil que estava numa época onde visava muito a industrialização e a modernidade, então que havia deixado para trás o colonialismo e a escravidão. Então ele precisava buscar um modo de compreender essa exclusão social e a estrutura que estavam levando a essa exclusão, sobretudo dos povos pobres e negros, para buscar algum modo de acabar com essa situação, né? E daí ele trouxe algumas teses para a gente. Ele fala da tese do capitalismo dependente, que ele fala sobre a dificuldade do país de produzir excedentes. Então, o Brasil precisava muito de outros países. Então, por causa disso, ele recebeu uma grande exploração da mão de obra. Então, a gente aí vê que ele teve bastante influência tanto de Weber, Marx e Durkheim. Então, por causa dessa superexploração de outros países,
o Brasil acabava se tornando uma economia subdesenvolvida. Ele também fala da tese da questão racial. Ele fala que a mentalidade do Brasil não é de fácil mudança. Ela pode ser modificada, só que essa modificação é um processo muito lento. Então, a escravidão marca a divisão de brancos e negros. Então, essa questão racial se mantém por um grande período de tempo. E algumas frases dele são: contra as ideias da força, a força das ideias. Um povo educado não aceitaria as condições de miséria e desemprego como as que temos. Outro sociólogo importante do Brasil foi Darcy Ribeiro. Ele também foi antropólogo, escritor e político, e ele desenvolveu trabalhos na área da educação, sociologia e antropologia. Ele foi muito ligado ao SPI, que foi o Serviço de Proteção Indígena, e ele também criou um Museu do Índio. Ele teve participação nos estudos culturais do Brasil. Ele criou a obra O Povo Brasileiro, onde ele fala que ele dedicou mais de 30 anos de documentação e pesquisa sobre o Brasil, onde ele vai falar bastante sobre a origem do Brasil. Algumas teses dele ele fala sobre a mestiçagem, então ele faz uma crítica a Freire, que a gente vai comentar depois. Ele fala que o processo não foi harmônico, ele fala que o processo foi sim em cima de uma violência, então que todo esse processo de mestiçagem foi uma catástrofe, cheio de violência. Ele fala também da gestação étnica, então ele fala que o povo brasileiro não é só uma mistura. Ele fala que o povo brasileiro é um novo povo. Então a gente acaba tendo conflitos de várias etnias, e isso causa um ódio que é interno do brasileiro. Ele fala sobre o cunhadismo também, que a cultura brasileira incorpora o estranho dentro de sua comunidade, e sobre o racismo assimilacionista. Ele fala que o racismo no Brasil não é sobre a origem da pessoa, e sim sobre a cor de pele da pessoa. Algumas frases dele são: o Brasil, último país a acabar com a escravidão, tem uma perversividade intrínseca na sua herança, que torna a nossa classe dominante efêmera de desigualdade, de descaso. Fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei, mas os fracassos são minhas. E ele continua, se vocês quiserem depois pesquisar esse trechinho da fala dele. Outro sociólogo brasileiro importante foi Gilberto Freire. Ele é reconhecido como um dos maiores nomes da sociologia brasileira, e as suas pesquisas trazem temas como Portugal, o mundo ibérico e a presença portuguesa nos trópicos. E os objetivos dele era demonstrar o papel dos portugueses na formação das civilizações modernas através da colonização. Então, para ele, a mestiçagem não seria um problema, e sim uma solução. E essa mestiçagem ela já veio lá com os portugueses, segundo ele. Ele fala pra gente também da estrutura social. Então, ele fala sobre a Casa Grande, o patriarcalismo. Então, até no livro dele, Casa Grande e Senzala, ele fala que a Casa Grande incorpora os elementos ao seu redor e não exclui. Então, a escravidão criou um complexo de relações de dominação. Só que existe também formas de resistência a essa dominação. E o patriarca acaba sendo dono de todos, como da sua esposa, da sua família. Então, o patriarca ali é dono de todo mundo. Então, ele fala o quê? Que o Brasil é uma casa grande.
E o sistema que domina a política é patriarca. Ele fala também pra gente que a sexualidade é aflorada nos tópicos. Então ele fala que o clima acaba influenciando na cultura social. E algumas frases dele são: é tão raro o homem de uma só época como raro é hoje, raro o homem de uma só cultura ou de uma só raça, ou como parece vir sendo o indivíduo de um só sexo. Sem um fim social, o saber será a maior das futilidades. Outro sociólogo importante foi Sérgio Buarque de Holanda. Ele foi um dos historiadores mais relevantes, só que ele exerce um importante papel na sociologia brasileira. E um dos seus principais escritos foi Raízes do Brasil. É importante vocês lerem. E ele, nesse livro, vai trazer algumas temáticas sobre a formação da cultura brasileira e do processo de formação da sociedade. Algumas frases dele são: a história não é prisão ao passado, ela é mudança, é movimento, é transformação. A inimizade pode ser tão cordial quanto a amizade. Outro sociólogo é Caio Prado Júnior. Ele foi um outro intelectual muito importante para a sociologia no Brasil e publicou Formação no Brasil Contemporâneo, que teve como uma temática principal a formação da sociedade, do povo brasileiro, desde a chegada dos portugueses também. E a ênfase da obra dele foi o processo de colonização e a sua influência na formação da sociedade brasileira. Uma frase dele é: o grande problema brasileiro é levantar o nível dessa massa da população, porque a cultura é um fato coletivo e não individual. É preciso usar o máximo dos recursos do país para dar saúde e educação para essa massa. Bom, gente, por hoje era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo e até mais.